Então, vamos lá. Boa tarde, né, a todos. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 4, da página 24. É um assunto diferente do que a gente tem visto, né, relacionado à saúde. Hoje a gente vai compreender um pouquinho das leis, né, do trabalho de vocês. Vamos entender a ocupação de cuidador, entender um pouquinho como é que funciona os tipos de contratos, porque é importante para vocês, certo? Vocês estarem por dentro disso. Eu não sei nem se vocês têm conhecimento em relação a isso. Como é que eu vou ser contratada? Qual é o tipo de contrato que tem? Como é que funciona isso? Precisa assinar carteira? Não precisa? Então, tudo isso a gente vai saber agora, tá certo? Sinaliza novamente se estão conseguindo ver o slide. Alguém diz aí sim ou não. Preciso ouvir vocês. Sim? Sim. Perfeito. Vamos voltar. Então, os direitos trabalhistas do cuidador, o assunto de hoje, tá certo? Então, o que é que a gente vai estudar? Vamos aprender sobre a atividade de cuidador como ocupação e quais os tipos de contrato e os direitos trabalhistas de cada. Ou seja, hoje vocês vão sair daqui com conhecimento em relação à função de vocês, tá? Porque eu vejo que essa função de cuidador, ela é muito confundida no momento da contratação. Muitas vezes vocês são contratados como uma pessoa, como se fosse assim, uma diarista, uma empregada doméstica, uma pessoa que vai fazer uma faxina e acaba cuidando. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vocês têm uma profissão e precisam zelar por ela. Precisa zelar por essa função. E são vocês que precisam primeiro entender como é que funciona para poder vocês lutarem pelos direitos de vocês. Não adianta a gente querer nossos direitos, mas se a gente não tem o conhecimento sobre eles, né? Então a gente precisa estar por dentro disso para poder a gente cobrar do outro, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, o que vocês conhecem sobre tipos de contratos de trabalho? Vocês sabem como é que funcionam os contratos de trabalho? Pode abrir o microfone. Alguém tem noção de como é que são os contratos? Daniela diz que não conhece. Meriane, você sabe como é que Não, funciona professora. o tipo de contrato? Núbia? Também não. Valéria? Também não. Olha aí, tá vendo como a gente precisa ter o conhecimento? Como é que vou ser contratada se eu nem sei como é que funciona? Não é verdade? Então a gente precisa conhecer isso. Então vamos lá. Uma curiosidade que eu acho que é de extrema importância para que vocês se motivem, para que vocês acreditem nessa profissão, né? Eu trago aqui um dado. A Organização Mundial de Saúde, OMS, determina que o idoso, aí eu trouxe a questão do idoso porque é o que a gente vê contratar mais. Lembrando que a profissão de vocês, o curso de vocês é para cuidador em geral, não é só de idoso, não. Cuidador de criança, adolescente, adulto, idoso, pessoas com deficiências, com alguma restrição, alguma limitação, tá? Mas aí eu trouxe essa questão do idoso porque para que vocês entendam porque é o que está precisando mais, né? Então, a Organização Mundial de Saúde determina que idoso é todo aquele com 60 anos de idade ou mais. Assim, o Brasil possui 13% da sua população nessa faixa etária. E de acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Geografia, né, Estatística, no ano de 2060, cerca de 25% da população terá mais de 65 anos de idade. Logo, o país terá mais idosos do que criança. Ou seja, como essa profissão vai crescer? Porque quanto mais a população idosa, mais a necessidade de ter gente cuidando. Não é verdade? E aí,
só tende a crescer cada vez mais essa profissão. E aí, deste modo, a profissão de cuidador tende a crescer muito no Brasil, que eu acabei de falar. Haja vista o aumento de número de idosos na população. Por isso, busca-se hoje a regulamentação dessa profissão. Priscila, e a profissão de cuidador não é regulamentada? E aí, o que é que vocês acham? Não, tá certo? Vocês não me responderam, mas ainda não é regulamentada. Calma, que vocês vão entender como é que funciona isso. O que significa ser regulamentada ou não, tá? Então, a atividade de cuidador de crianças, adultos e idosos é classificada como ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, constando na tabela de classificação brasileira de ocupações. Gente, eu vou tirar aqui da tela para conversar com vocês. E aí podem abrir os microfones, que eu quero que vocês interajam comigo. Quando eu digo que uma profissão não é regulamentada, eu não sei se vocês lembram, mas a profissão de empregada doméstica, ela não era regulamentada. Vocês lembram disso? Que não, a empregada doméstica, ela não tinha os direitos... Não tinha os direitos assim, específicos dessa função. Ela existia o quê? A gente contratava, certo? Mas tinha as leis que eram no geral. Ela tinha os direitos como qualquer outra profissão. Porém, agora ela tem os direitos da profissão dela. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas eu vou dar uma noção. Quando eu digo que o enfermeiro ele é regulamentado, certo? O que é que vai acontecer? Tá tendo um chiado, eu acho que é no de Valéria. Eu desativei, Valéria, só para não ficar na gravação. Quando eu digo que uma profissão é regulamentada, eu vou dar o exemplo do enfermeiro. O enfermeiro, ele é regulamentado, certo? A profissão. E aí eu tenho os direitos como enfermeira. Eu ganho insalubridade. Por que insalubridade? Porque é uma área que eu corro muito risco, certo? Então, eu tenho os direitos específicos dessa profissão. Mas quando a profissão não é regulamentada, eu tenho os direitos no geral. No geral, e não algo específico. Vocês conseguem compreender isso? Sim, Dani sinalizou que sim, Lidiane. Entenderam? Quando a gente não tem uma regulamentação e quando a gente tem, tá certo? Mas Priscila, então quer dizer que cuidador não é uma profissão? Porque ela não é regulamentada? Ela é sim. E por isso ela ocupa, né, uma classificação brasileira de ocupações. Ela tem a ocupação, ela tem um código que a gente coloca lá na carteira de trabalho quando vocês são contratados. Vocês são reconhecidos como profissionais, tá certo? Porém, ainda não tem leis específicas para vocês. Vocês se enquadram como leis de qualquer outra profissão, tá certo? Então, vamos lá. CBO, gente, quando eu digo assim, ó, você sabe o que é CBO e a sua importância? CBO é Classificação Brasileira de Ocupações. Ou seja, vocês têm um código que rege a profissão de vocês, tá? E aí, a gente entra naquela questão dos tipos de contrato de trabalho. Tem no livrinho de vocês, mas eu vou explicar bem direitinho como é que funciona. Vamos supor que Núbia vai ser contratada. Ô, Glória! Eita, também quero. E aí, eu como vou empregar ela, eu digo que eu quero fazer um contrato de trabalho por tempo determinado. Porque eu estou com minha mãe, vamos supor, precisando de cuidados, porque fez uma cirurgia. E aí, eu sei que o tempo desses cuidados são 2 meses. E aí, eu quero contratar ela, fazer um contrato por 2 meses. Ou seja, eu estou determinando o tempo que ela vai ter um vínculo comigo.
tá certo? Então, esse tipo de contrato de trabalho é o que possui uma data prefixada, ou seja, quando eu faço o contrato de trabalho, eu coloco uma data que vai ter um término, tá certo? O prazo para finalização deste contrato de trabalho no tempo determinado não pode ultrapassar o período de 2 anos. Então, quando eu determino um contrato, né, quando eu determino um tempo para aquela pessoa trabalhar, esse tipo de contrato não pode passar de 2 anos. Vocês conseguiram compreender isso? Sim. Então, prestem atenção quando forem contratar vocês. Prestem atenção a isso, porque às vezes a gente é contratado e a gente não tem nem noção do que a gente está assinando lá no contrato. E no contrato já está dizendo que você tem uma data prefixada de finalizar as suas atividades com aquela empresa ou com aquela família, certo? Então, às vezes a gente se engana achando que está indo e que a gente pode ficar lá por muitos anos. Claro, Priscila, esse contrato ele pode deixar de ser por tempo determinado e depois passar por tempo indeterminado. Aí vai depender de quem lhe contratou. Certo? Olha, esse contrato que eu fiz com você por esse tempo, mas eu gostei muito do seu trabalho e agora eu vou fazer um novo contrato. Tá certo? E aí esse novo contrato, ele pode ser o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Nesse tipo de contrato de trabalho, não existe um prazo para finalizar, certo? Após o término do período de experiência, aí vem um grande X da questão. Às vezes, vocês podem pegar um contrato, eu vou mudar a tela só para ver vocês. Às vezes, vocês podem ter um contrato que tem dizendo lá, ó, que é contrato de experiência. E após o contrato de experiência, vocês vão ter um contrato indeterminado, que é o mesmo contrato. Vocês não precisam fazer um novo contrato, não. O que é um contrato de experiência, gente? É aquele prazo que pode ser 90 dias de experiência ou menos, tá? Quem determina isso é quem está lhe entregando. Mas se for 90 dias, então vocês têm até 90 dias para mostrar a sua desenvoltura para aquela pessoa e após isso vocês ficam com um contrato indeterminado. Tá certo? A experiência garante assim, esses 90 dias. Vocês vão ter essa experiência se o contratante gostar de vocês, vocês estão lá assinando. Agora, prestar atenção se o tipo de contrato que vocês estão assinando é por tempo indeterminado. Tá certo? Então, a palavra é que vai garantir o tempo de trabalho de vocês. Se é por tempo indeterminado ou determinado. Se for determinado, como a palavra já diz, eles determinam a data de término. Se for indeterminado, aí é até quando eles quiserem você lá. Tá certo? Jéssica. Pois vamos voltando. Tá dando para compreender, gente, direitinho? Oi, Jéssica, boa tarde. Liga o microfone, tá, Jéssica, só para escutar sua voz. Jéssica, dá um toque na tela. É Jéssica a outra. Jéssica aluna. Cadê Jéssica aluna? Não sei. Eu vou voltar para o slide, tá certo? Dani, você vai me dando, já que seu microfone tá aberto e tá bem silencioso aí, você vai me dando... Pronto. Os toques. Jéssica? Oi. Ah, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tá conseguindo Obrigada. ver direitinho? Sim. Eu vou passar para o slide, tá? A gente tá falando de contrato. No final eu dou uma revisada para você entender melhor. Gente, existe também outro tipo de contrato, que é o contrato de estágio, certo? O estágio também se encaixa no modelo de trabalho que não possui vínculo empregatício.
nesses casos específicos, né, o tipo de contrato de trabalho, na verdade, é um termo de compromisso que é assinado pelo estudante, né, ou colaborador, onde estão definidas as atuações do profissional. Ou seja, gente, não é um contrato como o determinado ou indeterminado. É como se fosse assim um termo de compromisso. Olha, eu me comprometo em estagiar nesse estabelecimento ou nesta casa, cumprindo com todas as obrigações, com todas as atribuições. É mais ou menos isso. É como se fosse assim uma autorização, um termo que você, para ficar bonitinho, organizado, tá certo? Só para garantir que você não está sendo remunerado, tá? Então, só para revisar e Jéssica ficar por dentro, não ficar tão perdida, tá? E vocês também clarearem o que vocês já aprenderam. Eu disse, Jéssica, que a profissão de cuidador, infelizmente, ela ainda não foi regulamentada. Sim. Porém, isso não significa dizer que não existe essa profissão por ela não ser regulamentada. Não, muitas profissões aí não são regulamentadas, tá? Mas ela é reconhecida, ela existe, existe um código que a gente chama de CBO, que é Classificação Brasileira de Ocupações. Esse código garante que quando eu vou fazer como se fosse assim, assinar sua carteira de trabalho, eu vou colocar essa ocupação lá, de cuidador, porque ela existe. Porém, você não vai ter os direitos específicos do cuidador. Você vai ter os direitos no geral, os direitos trabalhistas, como qualquer outro profissional. Aí eu dei o exemplo do enfermeiro. O enfermeiro, ele é regulamentado. Ele tem os direitos do enfermeiro. Por exemplo, insalubridade, certo? Insalubridade garante com que a pessoa ela está vivendo em riscos, né? Em meio a tantos riscos. E aí ela vai ter um direito a mais, um direito diferenciado, certo? Já a ocupação de cuidador, ela é super reconhecida, porém ainda não foi, tá certo, regulamentada. Mas vocês entendam que vocês têm esse código, que a gente chama de CBO, que garante quando vocês vão assinar a carteira de trabalho e aí vocês entram no direito no geral, direitos trabalhistas no geral, combinado? Estão conseguindo compreender? Jéssica, que chegou depois, conseguiu pegar a aula? Eu quis dar uma revisada para você não ficar voando. Então, vamos voltar. Entendi. Perfeito. Agora, quando a gente diz contrato de trabalho intermitente, Jéssica, eu estou falando com Jéssica porque ela chegou depois. Eu falei de contrato de trabalho por tempo determinado, contrato de trabalho por tempo indeterminado. Quando eu digo contrato de trabalho por tempo determinado, o contratante, a pessoa que está contratando você, ele determina um tempo que você vai finalizar seus trabalhos com ele, certo? Então, muito cuidado no momento da contratação de vocês. Quando vocês forem assinar um contrato de trabalho, vocês precisam estar cientes do que vocês estão assinando, certo? Então, quando vocês estão assinando um contrato de trabalho por tempo determinado, ele vai ter que dizer lá a data que você vai finalizar esse trabalho. Aí eu dei o exemplo da questão, por exemplo, de contratar alguém, algum cuidador, vocês, de uma pessoa que está precisando de cuidados pós-operatório, ou seja, passou por um procedimento cirúrgico e uma família contratou você para cuidar de uma idosa que está precisando desses cuidados por um tempo determinado, por um mês, vamos supor. Sim. Tá certo? E aí ele faz esse contratozinho que é por tempo determinado. Agora, quando entra um contrato por tempo indeterminado, não existe uma data de finalização desse trabalho, tá certo?
Aí é quando ele decidir. E aí falei de estágio, né? Que esse estágio não existe um vínculo empregatício, apenas você vai estar lá assinando como se fosse um termo de compromisso que você está colaborando, né, como profissional naquele ambiente de trabalho e que você vai ter que seguir as atribuições do cuidador, tá certo? E aí, por último, a gente tem o contrato de trabalho intermitente. O regime de contratação intermitente consiste na possibilidade de contratar trabalhadores cuja rotina de trabalho se dá mediante convocação. Ou seja, eu vou explicar bem direitinho, quando necessário. É o caso, por exemplo, de funções como garçom. Eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem. Vamos supor que existe um barzinho, certo? Que quando tá muito lotado, quando ele vai ver que tem uma atração, uma música que ele sabe que dá muita gente, ele precisa contratar pessoas, né, para ajudar naquele dia. E aí eu faço esse contrato intermitente. Que aí, quando eu convoco ele, tipo assim, eu tenho que convocar ele pelo menos, vamos supor, alguns dias antecipadamente, para ele comparecer, que pode ser o caso de vocês, do cuidador. Certo? De repente, eu tenho uma família, um hospital ou um home care que precisa de vocês de vez em quando. E não todo dia. E aí eles fazem esses contratos de trabalho de forma intermitente. Vocês conseguiram compreender, gente, isso? Eu sei que é um assunto que foge um pouco da nossa rotina de aulas voltada para a saúde, mas assim, que é um assunto extremamente importante para vocês não ficarem leigos em relação aos direitos de vocês. Tá certo? Com certeza. Então, perfeito. Vocês estão conseguindo acompanhar a tela do slide, não estão? Sim. Então, vamos lá. Quando há um vínculo empregatício, quando eu pergunto a vocês, lembra que eu estava falando de vínculo empregatício? O que significa esse termo? Falei tanto. A Justiça do Trabalho, ela destaca pontos, né, para considerar determinantes para a empresa saber se aquela pessoa tem vínculo ou não. Ou seja, como é que eu sei se eu tenho um vínculo empregatício com aquela empresa ou com aquela família? Se o profissional exerce uma tarefa que não é de maneira eventual, por exemplo, eu vou uma vez no mês lá, eu não tenho um vínculo empregatício. Agora, se eu vou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, que eu já tenho aquela demanda de forma frequente, aquilo ali já é frequente, gente, já há um vínculo empregatício, tá certo? Outro ponto, caso haja um controle de ponto e jornada de trabalho, hierarquias e subordinações em ordem salarial por ser considerado vínculo empregatício. Ou seja, quando você trabalha numa home care, que existe hierarquia, que existe uma equipe que lhe coordena, que você assina lá um controle, um ponto, que você tem uma jornada de trabalho. Eu trabalho 24 horas e folgo, né, 24 horas. Isso, gente, quer dizer que você tem vínculo empregatício. Vocês conseguiram entender direitinho? Me sinalizem. Eu preciso saber se todo mundo está conseguindo me acompanhar. Daniela, está conseguindo? Núbia, cadê Núbia? Núbia saiu? A internet aqui tá... Não, a internet aqui tá meio ruim, tá? Aí tá só caindo, mas eu tô escutando. Vai dar certo, Núbia. Caso sua internet caia e você perca alguma informação, não se preocupe que essa aula está sendo gravada. E aí você pode voltar a ouvir essa mesma aula e ver lá no grupo de vocês que a gente vai fornecer o link, tá certo? Então, qualquer coisinha que foi perdido, que vocês não conseguiram acompanhar, a gente tem essa oportunidade. Janaína, tá conseguindo acompanhar direitinho? Meriane. Cadê Meriane?
Sim. Ótimo. Sim. Então vamos voltando. Gente, lembra que eu falei da CBO, que é um código Brasileiro lembra que eu de falei? Isso. Classificação brasileira de ocupações. É usado para identificar ocupações no mercado de trabalho. E o que é essa CBO? O que é que essa CBO garante para vocês? Certo? Desliguem o microfone, quem tiver com ruído em casa, para não atrapalhar na nossa gravação, por gentileza. Tá? Sim, o que é que essa CBO garante para vocês? Gente, garante que vocês tenham um vínculo, que vocês estejam acobertados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, certo? E também para que vocês possam assinar a carteira de vocês, tá certo? Então, assim, Priscila, você estava me falando que não é regulamentada ainda. Gente, mas é um passo. Vocês já conseguiram alcançar essa ocupação, tá certo? Na classificação brasileira. Então, assim, já é um avanço. E aí eu trouxe aqui o código para vocês conhecerem melhor. Gente, existem umas variantes nessa CBO. O código da ocupação de vocês, do nosso curso, porque lembrando que o curso de vocês não é apenas de cuidador de idosos. O curso de vocês é de cuidador no geral. E aí, qual é o que ele se enquadra? Ó, vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse para vocês verem. Ó. 5162, que é o código que vai ser colocado lá na carteira de trabalho de vocês. Ó. Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos. Não se encaixa com a profissão de vocês? Sim. Pronto. Então, esse é o código que vai ficar lá na sua carteirinha de trabalho. Porém, existem algumas variações que eu falei para você. Ó. Cuidador de idosos, 516210. Então, se você só cuida de idosos... Cuidador de idosos. 516210. Tá certo? Porém, lembrando que o curso do SEBRAC é um diferencial de muitos outros cursos aí, porque o curso de vocês não é só de idosos. Que fique bem claro isso, tá certo? Vocês têm essa é como se fosse assim, essa vantagem, tá? Porque vocês estão aptos a cuidar de crianças, recém-nascidos, adolescentes com necessidades especiais. Então, isso é um grande diferencial, tá? E aí, pergunto novamente, qual é o código de vocês? 5162. Olha aí, parabéns! Então, vocês já sabem que vocês ocupam, né? Vocês têm esse código, que é a CBO de vocês, tá certo? Embora esse enquadramento não represente novos direitos trabalhistas ao cuidador, representa grande ganho à categoria, pois é o ponto inicial para a regulamentação da atividade, que é o que eu falei para vocês. Apesar de ainda não ter sido regulamentado, isso aqui já é um grande passo. E agora vamos lutar para a gente conseguir a regulamentação, tá certo? A CBO garante que o desempenho do cuidador na atividade possa ser comprovado junto aos órgãos oficiais, tais como Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Receita Federal e IBGE. Tá vendo como vocês são acobertados? Tendo essa ocupação, já são acobertados. Gente, não estou aqui levantando bandeira de política. Apenas que vocês tenham conhecimento. Conhecimento é tudo, certo? Alguém está com o microfone aberto ou está fazendo barulho? Acho que é o de Jéssica. Jéssica, eu vou fechar, mas daqui a pouco você pode ligar, viu? Se quiser falar comigo. Só para não atrapalhar a gravação. O que é que eu quero trazer para vocês, gente? É o que eu disse, não estou levantando bandeira de politicagem, apenas que vocês sejam bem informados com o que está acontecendo com a profissão de vocês. Foi levado aí para votação
a regulamentação da profissão de cuidador. Porém, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar integralmente esse projeto de lei que regulamentava a profissão de cuidador, de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com doença rara. O presidente alegou que o projeto, ao criar condicionantes para a profissão de cuidador, restringe o livre exercício profissional, garantido pela Constituição. Essas ações elas podem ser temporárias ou permanentes. Vou lá abrir, vou olhar para vocês e quero que vocês abram o microfone para discutir comigo. Priscila, o que significa esse veto? Ele quis proibir que houvesse essa regulamentação da profissão de vocês. E o que é que ele está alegando? Porque ele diz o seguinte: a partir do momento que eu regulamento a profissão, certamente todas as pessoas que vão cuidar de idosos, crianças ou com alguma necessidade especial, ela precisa ter um curso. Ela precisa estar profissionalizada, ela precisa seguir atribuições. Vocês já prestaram atenção que qualquer pessoa é cuidador? Sim. E vocês acham, vocês estudando comigo, vocês acham que realmente essas pessoas são cuidadoras? Não. 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 É que não fizeram curso. Exatamente. Vocês estão vendo comigo, gente, como tem técnicas, como tem cuidados que vão além de estar presente ao lado de um idoso, de uma criança ou de um deficiente. E que o simples fato de administrar uma medicação, gente, tem que ter um critério, tem que ter um conhecimento. A prática de mudança de um paciente que está numa cadeira de rodas para uma cama, se a gente não fizer a técnica correta, a gente pode lesionar a pele desse paciente. A gente pode trazer danos para esse paciente. Então, como é importante a gente ter essa profissão regulamentada? Porque vocês estão vendo que tem muitos critérios, que é muito minuciosa essa questão. Então, assim, não pensem que isso é uma desvantagem para vocês. Não vejam isso como algo negativo. Continue acreditando, persistindo, certo? Nessa profissionalização de vocês, porque vocês estão vendo que vocês vão ser o diferencial no mercado de trabalho. Mesmo que qualquer pessoa seja cuidador. Mas vocês vão ser reconhecidos no mercado de trabalho como o diferencial. Botar vocês que têm um curso e uma pessoa que não tem curso nenhum, que não tem conhecimento nenhum. E aí, quem é que fica? Quem fez o quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem a técnica, quem tem a prática. Então, assim, vamos levantar a bandeira para ser regulamentado e para que vocês fiquem aí à frente. Mas ainda não foi, não é motivo de desistir, não é motivo de ficar triste. É motivo de continuar acreditando que vocês são o diferencial no mercado de trabalho. Perfeito? Sim. Vamos lá, voltar. Enquanto não for aprovada a legislação própria que garante direitos específicos, como foi o caso da doméstica, né, que eu falei para vocês, os cuidadores como profissionais da área da saúde permanecem submetidos às normas gerais. Não tem uma norma, uma lei, uma legislação específica para o cuidador. Ele vai se encaixar como qualquer outro trabalhador, tá certo? Por exemplo, quem é jardineiro, quem é babá, quem é berçarista, quem é porteiro, não tem uma legislação específica. Ele se enquadra nas leis gerais, tá certo? Já a empregada doméstica conseguiu essa causa, esse ganho aí dessa regulamentação, né? Daqui a pouco vocês conseguem também, certo? Tipos de contrato de trabalho. Aí eu quero esclarecer alguns detalhes que é muito importante para vocês, tá? Cuidador com vínculo
empregatício e regido pela CLT. Já ouviram esse termo CLT? Sim. Alguém sabe me dizer o que significa? É contrato. Leis trabalhistas. Pronto. Eu sei o LT, só sei que o LT é leis trabalhistas. Pronto. E aí, o que é que quer dizer isso? Que garante que você está dentro das leis. Certo? Que você está sendo acobertado. E o que significa ter vínculo? É como se fosse assim, você ser contratado, você ser cuidador, contratado por uma empresa. Eu coloquei o exemplo aqui de uma home care. Além de você ter sua carteira assinada, você tem um vínculo com uma empresa. E aí você vai ter todos os direitos trabalhistas, todos. Certo? Vocês vão assinar carteira, vocês vão ter INSS, vocês vão ter FGTS, vão ter todos os direitos. Alguém sabe me informar o que é o INSS, o que garante a vocês? O INSS, ele dá direito ao quê a vocês? Primeiro, eu vou esclarecer uma coisa. Para que você Aposentadoria. tenha aposentadoria somente? Não, é aposentadoria, salário maternidade. Isso. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, em caso de acidente, não é verdade? Isso, então, isso mesmo. Tudo isso vocês estão garantindo esse direito. Quando é descontado do seu salário uma porcentagem, ele garante esse direito para vocês, tá certo? Existe uma diferença quando a gente fala em FGTS. FGTS, alguém sabe o que é? Não estou dizendo fundo de garantia. Isso, para quando vocês saem daquele emprego, vocês estão garantindo ali um fundo de garantia, né? Um valor. Muita gente não sabe que o INSS ele é descontado do salário. O FGTS é o empregador, que deposita em uma conta um dinheiro para vocês terem direito no final. Vocês terem direito a esse fundo de garantia. Muita gente acha que o FGTS é descontado do salário. Não. FGTS é depositado. Então, além do seu salário, você garante aí ainda uma porcentagem, 8% do FGTS, tá certo? Só para que fique claro, que eu vejo que tem muita gente que não sabe disso, que não entende. Priscila, quem é que tem direito a isso? Quando tem um vínculo empregatício, quando é regido pela CLT, tá certo? Entendido, né? Agora, o cuidador autônomo, que não tem vínculo com empresa nenhuma. Não é uma empresa que contrata vocês. Simplesmente você vai lá e faz, vai 2 vezes na semana ou uma vez no mês em alguma casa prestar esse serviço de cuidadora, né? Dar essa assistência. Ou seja, eu não tenho vínculo com empresa nenhuma e nem tenho carteira assinada. Certo? Agora eu tenho o cuidador de pessoas que ele é doméstico. Vamos lá. Que é doméstico. É uma família, é alguém que está contratando vocês. E assina a carteira. Entendi certo? como é. Tá então, entendendo. vamos supor que eu, Priscila, estou precisando que cuide da minha mãe. E aí eu vou e contrato Daniela. Sei. Aí eu digo, Daniela, você vai estar aqui todos os dias, você vai ter direito ao seu descanso, uma vez na semana, certo? Você vai ter direito às suas férias. Por quê? Porque eu estou assinando a carteira de trabalho. Porém, eu não sou obrigada a depositar o FGTS na sua conta. Eu não sou obrigada. Eu posso fazer? Posso. Mas também eu não tenho essa coisa obrigada. Essa não é como uma empresa, entendeu? Quando contrata vocês. Conseguiram entender a diferença? No cuidador com vínculo empregatício e regido pela CLT, ele vai ter a questão do FGTS e todos os direitos. O cuidador de pessoas que sejam domésticos,
não tem essa obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, tá certo? E o cuidador de pessoas de forma voluntária. Gente, eu vou abrir aqui um parêntese para falar disso. Por quê? Eu vejo muita gente preocupado em ganhar, certo? Mas numa situação onde a gente não tem emprego nenhum e tiver a oportunidade, alguma vez na vida de vocês, que vocês vão ter a oportunidade, eu digo ainda mais quando a gente for fazer uma visita numa casa, num lar de idosos ou num lar de crianças, certo? E aí, de repente, vamos supor que vocês se encantaram, por exemplo, lá na casa da criança que a gente vai visitar, quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser. Vocês vão ver que lá necessita de voluntários. E aí eu dou a dica: façam, se interessem, mesmo que não seja remunerado. Isso, vocês abrem uma porta para serem contratados. Poxa, essa menina tem boa vontade, essa menina, no currículo dela, já fez outros trabalhos voluntários, ela é uma pessoa que tem vontade mesmo de trabalhar, que está disposta a ajudar, e ela executou um excelente trabalho aqui conosco. Eu vou contratar ela na primeira oportunidade que eu tiver. E aí aconteceu, gente, já com a nossa instituição, de serem contratados lá na Casa da Criança. Na primeira oportunidade que teve uma pessoa que ficou de férias lá, um profissional que ficou de férias, e aí, por tempo determinado, contrataram uma aluna da gente. E depois viram que ela era muito boa e contrataram ela. Tá certo? Legal. Então, assim, essa é a minha dica. E aí, por isso que eu tô falando aqui, ó, cuidador de pessoas voluntário, aquele que presta cuidados por vontade própria, sem receber remuneração, tá certo? E aí não vai ter nada de banco, nenhum assinar carteira, nada disso, porque é voluntário, como o nome já tá dizendo. Gente, esse primeiro assunto é isso que eu queria passar para vocês, esclarecer vocês em relação às leis. Porque vocês precisam entender para poder cobrar, para poder brigar. Eu digo brigar no sentido de conflito, não, tá? É de correr atrás dos seus objetivos. Eu pensei que era assim. Não, mulher. Ô, Núbia. Deixa de ser arengueira. Núbia, mulher. Que é, Meriana? Querendo arengar com a professora, mulher. Não, deixa eu quieta. Não, porque pode ir, eu tô professora, pode morrendo de ir. saudades de você na sala. Eu também tô da senhora, para dar aquele abraço na senhora. Meu aquele Deus. cheiro. Mas não tô só com saudade de Núbia, não. Tô com saudade de das Jéssica, histórias que ela conta, professora. Não, é só Deus. quietinha. A senhora tá com saudade só Deus, né? Da galera toda não, só Deus, não fez, né? Saudade De ser ciumenta, orgulhosa. De Meriane brigando com Núbia. É Meriana aí com ciúme. Com ciúmes. Fica quieta mesmo. Tem espacinho para todas. Gente, e aí, para a gente revisar e vocês receberem a orientação do exercício, eu trouxe aqui duas questões, só para que vocês entendam. Ó. Eu coloquei aqui, analise as afirmativas. E aí vocês vão me responder. Vocês vão dizer se ela é verdadeira ou falsa. Os tipos de contrato do cuidador são, tipos de contrato. Contrato com vínculo empregatício regido pela CLT. Contrato autônomo. Cuidador de pessoas domésticas e cuidador de pessoas voluntárias. E aí, vocês acham que está certo ou errado? Verdadeiro, eu acho que Tá certo. Muito bem, a gente acabou de falar. Eu nem sabia. Quando tem contrato com vínculo empregatício regido pela CLT, é aquele que vai ter a carteira assinada com todas as leis e você vai estar vinculada a uma empresa.
Quando a gente tem um contrato autônomo, você não tem nenhum vínculo com a empresa, né? E a questão da carteira de trabalho, tudo isso, né? Cuidador de pessoas domésticas pode acontecer, doméstico, no caso, pode acontecer de que aquela pessoa pode lhe contratar, vai assinar a carteira, porém ela não tem a obrigação de quê? De depositar o FGTS. FGTS. E o cuidador de pessoas de forma voluntária, ele não tem nenhuma remuneração, apenas ele está ali se doando para essa profissão, tá certo? Ok. A segunda, o registro da profissão de cuidador no CBO, No CBO. Classificação Brasileira de Ocupações, é muito importante, pois garante que o desempenho do profissional seja reconhecido nos órgãos oficiais e é um pontapé inicial para a regulamentação. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro, não é verdade? Com Conseguiram certeza. compreender direitinho, gente? Professora, Sim. deixa eu tirar uma dúvida aí com a senhora. Tire, meu amor, diga aí. Uma amiga minha tava com uma dor na barriga. Aí comprou o Buscopan. Aí toma com água ou sem água. E eu achando que era do emprego, ficou empregado. Ai, meu Deus. Pode doida. tomar com água ou sem água. É porque o É, Buscopan é é muito verdade. ruim, tá certo? Aí acabam tendo essa diluição na E água. líquido é com Ibuprofeno, água. mulher, deixe de tumulto. Tá tumultuando. Ai, falando de remédio. Show. Vou deixar minha mensagem, tá certo? De um bom dia no sentido do dia inteiro, tá certo? Mas que não seja só um bom dia, mas uma boa semana, um bom mês que se inicia hoje, né? Quem fica olhando o tamanho da dificuldade não alcança o que deseja. Já pararam para pensar que tem pessoas que passam o dia perguntando quando é que vai chegar o fim disso tudo? Passa o dia assim, ó. Ai, meu Deus, quando é que tudo isso vai terminar? E aí, existe resposta para isso? Não tem resposta. E se a gente passa o dia perguntando quando é que isso vai terminar, a gente não está seguindo em frente, a gente está pensando em algo que não vai ser resolvido e a gente paralisa todos os nossos sonhos e os nossos desejos. Então, a gente precisa parar de pensar no amanhã e no ontem e viver o hoje. Aproveitar cada minuto do seu dia, estudar, se aperfeiçoar, aproveitem esse momento para evoluir como pessoa, evoluir profissionalmente. Tá certo? Com certeza. Então, esse é meu recado para vocês. Vamos estudar pro Enem, né, gente? Oi? Aproveitar também estudar pro Enem, agora que tem tempo, né? Pois é, vamos aproveitar os cursos, tanto os cursos gratuitos aí que estão... Cursos gratuitos que eu digo assim, tá tendo muita live, muita coisa boa para agregar o curso de vocês. Vocês têm um curso riquíssimo, gente. O curso de vocês é 100% em relação a técnicas, a conhecimentos. Então, agreguem, peguem outras coisas que estão aí sendo disponibilizadas para agregar o curso de vocês. E, mais uma vez, vocês serem um diferencial no mercado de trabalho. Tá certo? Então, não percam oportunidades estão aí na porta. Quando tudo isso passar, o mercado vai vir mais rigoroso. Vamos ver aí quem é que aproveitou essa pandemia ou não, né? E quem aproveitou a pandemia com conhecimento, com aperfeiçoamento, é o que vai se destacar no mercado de trabalho, tá certo? E agora vocês estão preparados aí, conhecendo as leis, os seus direitos, os contratos, e aí vão ser, né? Top das tops. Tá certo, meus amores? Sim. Tá certo, professora. Gostaram da aula?
Sim, senhor. Essa aula ao vivo é bem melhor, né? A gente consegue interagir, matar saudades, eu consigo já identificar as dúvidas de vocês de imediato e vocês já retiram as dúvidas também. E é muito gostoso esse contato com vocês. Eu preciso que vocês incentivem as outras coleguinhas que não estão presentes hoje e falem um pouquinho do que vocês acharam da aula para que elas se sintam motivadas para estudarem com vocês, tá certo? Às vezes tem alguém que está lá desmotivado, que está triste, que não sabe nem por onde começar. E aí vocês vão lá dar um apoio. Levanta, vamos juntos que a gente vai conseguir, tá certo? Então eu preciso que vocês façam isso. Eu conto com a ajuda de vocês, porque a gente sabe que tem muita gente precisando da nossa ajuda, tá certo? Nem que seja com a palavra de apoio, com a palavra amiga, com a motivação, tá bom? Posso contar com vocês? Pode. Pode Então, sim. quero lá vocês no grupo movimentando, tá certo? Ó, professora Oi, Meriana é muito aringueira. Meriana é muito aringueira, ela só fala comigo quando tá aqui, ó. Mas tá no WhatsApp, ela tá lá, o quê? Gravando lá, dançando assim, dançando. Meriana, ela tá sentindo sua falta, tá vendo? Ela só fala comigo quando tá aqui, mas quando tá no WhatsApp, ela não fala nem comigo. Se eu não falar com ela, ela nem fala, não dá nem sinal de vida. Deus. Núbia, quero você de volta, viu, Núbia? Tô muito feliz que você tá participando. Senti sua falta na aula presencial, mas estou muito feliz em lhe ver participando das aulas online, viu? Obrigada por você ter voltado com força total aí. Eu volto, eu sempre estou por aqui. Eu quero tirar tudo. Pois um beijo a todas, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau. Tchau, professora. Um beijo, um abraço para a senhora. Até quando a gente se vê outro dia. A gente vai disponibilizar eu já enviei. Tá? Pode mandar aí que eu faço. Combinado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, professora.